A paz de Cristo Jesus para você. Eu sou o professor Evandro Silva e hoje nós estamos para estudar mais uma lição deste trimestre. Lições de adultos da CPAD. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre a respeito da Santíssima Trindade. Hoje o nosso estudo está baseado na lição de número 6, que tem como tema o Filho como o Verbo de Deus. Como de costume, feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração, tá certo? Incline a sua cabeça, bendito Deus, nos abençoe, nos guarde, nos ajude, ó Deus, a transmitirmos e a ministrarmos mais uma aula. Seja conosco, com todos aqueles que irão estar ouvindo esta aula, que sejamos edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pronto, o nosso texto áureo está baseado em João, o Evangelho, capítulo 1 e versículo 14, que diz assim, abro aspas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 5 e o versículo de número 14. Como de costume, eu peço a você, pause esse vídeo e faça essa leitura. Essa leitura é muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos estar trabalhando a respeito desta leitura, tá certo? Mas para ganharmos tempo, vamos dar continuidade. Bom, vamos lá. Eu quero primeiro chamar a sua atenção para a proposta dessa lição. O autor dessa lição, ele vai usar durante toda a lição o texto base da leitura bíblica em classe. Então nós vamos fazer nada mais, nada menos, uma exegese do capítulo 1 de João, dos versículos 1 ao 5 e o versículo 14. É esta a proposta do autor desta lição. Você vai ver isso durante toda a lição. Sabendo disso, fica mais fácil de a gente prosseguir com o estudo da lição, tá certo? Bom, se sua lição é a lição de adulto, nós temos aí como a palavra-chave a palavra verbo. Isto mesmo. Verbo é a palavra-chave. Então, podemos começar a nossa lição falando a respeito dessa palavra verbo. O que significa o verbo? O verbo, como eu bem já disse, né? A palavra verbo. O verbo é uma palavra. De acordo com o dicionário Strong, aqui nesse texto, verbo aqui está falando da expressão divina, de Cristo como a expressão divina. Então, verbo é palavra, palavra é verbo. Daqui a pouquinho estaremos vendo o conceito dessa palavra no grego, de acordo com o entendimento de João e de algumas filosofias existentes, tá certo? O autor da lição vai trabalhar a este respeito. Bom, o primeiro tópico da lição, nós temos o Verbo como Deus eterno. Ok? Então, eu quero começar esse primeiro tópico da lição juntamente com você, trazendo uma proposta. Qual é a proposta? A proposta é, quando é que Jesus passou a existir? É esta a pergunta que você vai fazer ao seu aluno. Vamos iniciar a nossa lição da escola bíblica com os alunos fazendo essa pergunta. Pessoal, diante de tudo aquilo que nós já trabalhamos nas lições anteriores, né? E aqueles que não estiveram presentes, se for a primeira aula dele nesta lição, também vai servir para ele. A pergunta que vai ser feita é, quando é que Jesus passou a existir? Bom, aqui nós vamos ter 2 pontos. A questão é, primeiro,
quando é que Jesus passou a existir como homem? Aí a resposta vai ser há 2000 anos atrás. Mas quando é que Jesus passou a existir como divino, como Deus? A resposta, é claro, vai ser que Deus é eterno, não entra em existência, ele é a própria existência. Então, você vai fazer a pergunta, vai ouvir os seus alunos e vai falar dessas duas respostas. E daí então nós vamos fazer agora o que o autor da lição nos propõe, que é fazer a exegese dessa passagem. Se alguém na sua sala não tiver com a lição, não vai sofrer tanto. Por quê? Porque ele pode abrir a Bíblia em João capítulo 1 do 1 ao 5, que nós vamos fazer o quê? Tratar a respeito desse texto e logo na sequência vamos tratar do versículo 14. Então vamos lá. Primeira coisa que o autor da lição nos propõe é o ponto 1 do tópico 1, é o verbo preexistente, né? Então ele vai ler aqui o que está em João 1. Olha, eu posso dar aula para vocês de tudo aquilo que o autor falou só com a passagem. Ele vai tratar do quê? Desse termo a princípio, do João 1 e 1, no princípio. Então o autor da lição vai trabalhar primeiro esse termo, essa expressão, no princípio. O que é que diz aqui ele? O prólogo de João 18. O prólogo de João 18, versículos iniciais, melhor dizendo, né, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o verbo. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia de Gênesis 1:1. E claramente ensinam que o verbo sempre existiu. Então veja, qual foi a primeira expressão que ele vai trabalhar aqui? No princípio. Então, essa expressão no princípio traz-nos uma pergunta. Que princípio era este? Certo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, está certo? Que princípio é este que as Escrituras Sagradas estão trabalhando? Bem, é a respeito desse princípio que o autor vai apontar para Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém pensa que a expressão ali, céus e terra, se resume apenas ao universo. Olha o dedinho. Não. A expressão céus e terras ali transcende o universo. Está além do universo físico. Fala também dos céus, aonde habitam os anjos, aonde o Senhor também está entronizado. Ou seja, no princípio, quando passou a existir as coisas que foram criadas, no princípio. Neste princípio, o texto vai dizer assim, era o verbo, tá certo? Era o verbo. Bom, a expressão agora que nós vamos trabalhar é verbo. Veja que nós falamos que verbo significa palavra, que o dicionário Strong fala que esse verbo aí, do grego logos, fala da expressão divina. Isto mesmo. Olha o que o autor da lição vai dizer. O autor da lição vai dizer assim, a expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Aí ele vai dizer assim, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, e aí ele traz como referência João capítulo 1, versículo 14, e o Evangelho de João capítulo 3, versículo de número 16. Eu vou dar sequência aqui para a gente entender. Antes de tudo que existe, o verbo já existia. Então vamos lá. Dá uma pausa aqui. Preste atenção no que o autor vai falar aqui. Primeiro trabalhamos a expressão no princípio. No princípio significa o quê? No início de tudo. Antes de tudo existir, o verbo já existia. E a primeira coisa existiu, os céus, a terra, né? O universo, antes do universo, os céus dos céus, tá certo? Não importa. No princípio de tudo, o verbo já existia. Então essa expressão no princípio aponta para o início de tudo, Gênesis 1:1. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora nós estamos dando sequência ao que o texto bíblico diz. Era o verbo. Quem é o verbo? O Logos.
E aí ele vai trabalhar alguns conceitos dos filósofos da época. Os gregos achavam que o verbo, essa expressão logos, do grego logos, nada mais era do que algo impessoal, que não é pessoa, tá? Que não pensa, que não se relaciona. Então, algo impessoal, uma espécie de uma força. Aquilo que mantém a ordem do universo. O que é o logos para os gregos? É a força que mantém a ordem do universo. Ela é impessoal e invisível. Ela mantém o universo organizado, em harmonia, tá certo? Esse era o pensamento dos gregos, não é o pensamento bíblico. Era a ideia que eles tinham quando viam a palavra logos, o entendimento que eles tinham. E já os gnósticos, tá? O segundo grupo citado aqui pelo autor da lição, eles pensavam que o verbo nada mais era do que uma das emanações de Deus. Aí você vai dizer assim, como assim uma das emanações de Deus? Ora, algo projetado por Deus, tá? Emanação seria algo projetado por Deus. Então eles acreditavam que era algo projetado por Deus, chamado nada mais nada menos de que Enos. Era o nome que eles davam, Enos. Não perca muito tempo com essa descrição dos gregos, dos gnósticos. Eu só estou dizendo a você, porque se algum aluno lhe perguntar, você vai tomar nota para você saber responder. Procure ser objetivo, porque a sua lição, você vai ter um tempo médio aí para explaná-la, um tempo de 50 minutos, tá bom? Então veja, os gregos era essa ordem do universo, que mantém o universo organizado. Para os gnósticos, nada mais era do que uma emanação de Deus, algo que procede de Deus, tá? Mas é inferior a Deus e também que não é Deus. É inferior a Deus, não é Deus e emana de Deus. E é chamado pelos gnósticos, essas emanações são chamadas de Enos, tá certo? Então nem é divino para os gnósticos e nem é humano, é intermediário aí. Por isso que o autor da lição vai dizer aqui, num ser intermediário. E para João? Ora, para João, quando nós lemos o versículo 1, fica claro, no princípio era o verbo, ou seja, o verbo existia antes de tudo, do nada o verbo existia. Em nenhum momento é dito que o verbo passou a existir, mas é dito que o verbo já existia. Essa expressão na sua Bíblia que diz assim, no princípio era, esse termo era, aí, no grego, pode muito bem ser substituído por no princípio existia o verbo, tá certo? Sem prejuízo algum. Então, no princípio existiu o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quais são as características que João vai dar aqui, que diferem, por exemplo, dos gregos, e que diferem, por exemplo, dos gnósticos? Primeiro, que o verbo é eterno. Antes de tudo existir, o verbo já existia. Segundo, que o verbo é pessoal, porque o verbo está com Deus, e esse com aí nós vamos dizer que é relacionamento. E terceiro, que o verbo é divino. O verbo é divino. Então, enquanto para os gnósticos era apenas uma força, tá? Impessoal, para João é pessoal. Enquanto que, ou melhor, para os gregos, né, era impessoal, uma força impessoal que governava o universo, para João é pessoal, tá? Enquanto para os gnósticos era emanação que não era nem divino nem humano, João vai dizer que é divino e que vai se encarnar, tá? E é pessoal também. Tranquilo? Então, nós podemos passar adiante. Veja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Agora o ponto 2, nós vamos ter aí o ponto 2 da seguinte forma, o verbo como pessoa divina. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. Pronto, essa expressão aqui que eu vou trabalhar agora com você. Esse com, estava com, que no grego nada mais é que a expressão pros, né? Proston theos, tá? Quer dizer o quê? Essa expressão com aqui sugere um movimento em direção a, tá? Em estar face a face. Eu me dirigi a você para estar face a face com você. Então veja, a sugestão é
de que o Verbo estava sempre a se dirigir a Deus, estando face a face com ele. É o que o autor da lição diz aqui. Ó. A expressão grega proston theon, não é theos, né? Theon, né? Com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal, eterna, entre o Verbo, que é o Filho, e Deus, que é o Pai. Tá? O Verbo e Deus, o Pai, melhor dizendo. Indica a distinção de pessoas. Claro que indica a distinção de pessoas. Por quê? No princípio era o Verbo estava com Deus. Estava lá o Verbo com Deus. Isso é distinção. O Verbo é um, né? E aqui está falando da divindade, que é outra. Tá? Aqui já pode estar tratando não apenas do Pai, mas do Pai e do Espírito Santo. Mas aqui, essa lição, pause, respire. Tá? Venha comigo aqui. Essas lições, a anterior e essa, nada mais é do que um tratado para a gente trabalhar provas de que Jesus é divino. Porque nós temos grupos aí fora que dizem que Jesus não é Deus, que Jesus não passa de uma criatura de Deus, fora outras heresias mais. Então, essas lições bíblicas são de um cunho teológico para explicar a você, a mim e a toda a cristandade o que está nas Escrituras. Jesus é Deus. Talvez você esteja dizendo: ah, professor, disse eu já sabia. Eu sei que você já sabia, porque você já deve ter tomado conhecimento, mas agora nós estamos trabalhando textos bíblicos que comprovam a divindade de Jesus. Tá certo? Então, a lição pode parecer repetitiva, mas o trabalho do autor da lição é trabalhar essas lições para comprovar a veracidade de que Jesus é Deus, e Ele não é Deus em algum momento do tempo. Ele é Deus desde a eternidade, porque Deus não está limitado a tempo. Deus é sem princípio e sem fim. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Quero convidar você agora a darmos continuidade, analisando agora o outro ponto, que é o Verbo. Né? O Verbo é da mesma essência do Pai. Isso mesmo, ele é da mesma essência do Pai. Primeiro, nós vimos que ele existiu antes de tudo, no princípio. Esse princípio é anterior a tudo. Ele já existia, o Verbo. Segundo, nós vimos que o Verbo é distinto do Pai. Ele não é o Pai. Tem uma heresia aí que diz que Jesus nada mais é do que o Pai que se transformou no Filho. Tá? Uma heresia modalista, de mutante aí, que crê em um Deus mutante. E que depois o Filho se transformou no Espírito Santo. Mas aqui é bem claro, o Verbo existia na eternidade, ele estava com Deus. Veja, se ele estava com, ele não é a mesma pessoa, tá? Mas agora nós vamos trabalhar que o Verbo é da mesma essência do Pai. Por quê? O que é que o texto vai dizer aí? No princípio era o Verbo estava com Deus, e depois vai dizer o quê? E o Verbo era Deus. Para ser Deus, precisa ter a natureza divina. O que está dizendo aqui? Que o Verbo, ele tem a mesma natureza divina do Pai. Olha o que o autor da lição vai dizer. Ainda no versículo de abertura, João revela: o Verbo era Deus. João 1, versículo 1, parte C. Aqui a palavra grega para Deus, theos, aparece sem um artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade, preste atenção, ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustenta as traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Então, para aqui, respira e vamos explicar isso aqui. A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová não traduzem "e o verbo era Deus". Eles traduzem assim: "e o verbo era um Deus". E por que eles colocam um ali? Porque eles dizem: não, aqui deveria ter o artigo. Como não tem um artigo, a gente vai colocar o artigo, né?
Eles não colocaram eles colocaram um artigo indefinido. Um Deus é qualquer Deus, tá? É um Deus menor, como eles dizem. Olha, isso aí até é uma piada, né? Dizer que Jesus é um Deus menor. Então, você pode trabalhar isso e ler com os seus alunos o texto de Isaías 43:10. Vamos ler essa passagem? Livro do profeta Isaías. Você pode citar a falsa tradução, né, que é uma tradução fajuta das Testemunhas de Jeová. Isaías 43:10 é muito claro quando diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Versículos 10 e 11. Lê esses dois versículos para os seus alunos, para mostrar que essa tradução das Testemunhas de Jeová é contrária ao texto bíblico, tá? Porque eles questionam dizendo o seguinte, era para estar dizendo assim, e o verbo era o Deus. Não precisa dizer que o verbo era o Deus. Se João colocasse que o verbo era o Deus, alguém poderia dizer que está confundindo o verbo com o Pai. Não, o verbo era Deus, ou seja, tinha a mesma essência do Pai. A natureza é divina, 3 pessoas gozam delas, mas pessoas são pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Pessoas distintas. Ora, eu, minha esposa e minha filha mais velha, que está me dando suporte aqui, Ana Larissa, são 3 pessoas, nós formamos 3 pessoas distintas. O que quer dizer distintas? Eu sou uma pessoa, tenho o meu jeito, as minhas características, ela é outra pessoa, tem o jeito dela, minha esposa, né? Suas características, e a minha Ana Larissa, do mesmo jeito. Todavia, a nossa natureza é uma só. Que natureza é essa? A humana. Eu gozo da mesma natureza da minha esposa e minha filha também. Natureza humana. Então, a divindade é a natureza. A natureza divina é composta de 3 pessoas distintas. Ok, crente? Vamos dar continuidade. Eu não sei se você está com papel e caneta na mão, mas pegue seu papel, sua caneta, pegue a sua Bíblia e me acompanhe nesta lição, tá bom? Outra coisa também que eu quero pedir a você, parar aqui um pouquinho para pedir a sua ajuda. Nos ajude, divulgue o nosso canal. Eu preciso aí aumentar esse número de inscritos, preciso aí também que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas. Faça isso, eu lhe peço esse favor, tá certo? Aproveite e se inscreve aí se você não é inscrito, né? Ativa o sininho de notificação e também dá um joinha, comenta. Isso vai ajudar demais para que o YouTube, né, as plataformas sociais, das redes sociais, possam conhecer que é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas, tá certo? Se você estiver gostando, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante através deste trabalho tão importante que é este canal. Então vamos lá. Dando continuidade, nós agora vamos partir vamos sair do versículo 1 e vamos para o versículo de número 2, ou melhor, 3, né? Versículo de número 3, tá? Que é a parte que diz assim, o verbo como criador. Então o autor da lição, ele trabalhou aqui praticamente o versículo 1 e o 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Ou agora poderíamos dizer, ele já existia no princípio com Deus, né? Em nenhum momento é dito que ele passou a existir, mas diz que ele já existia, tá bom? O versículo 3 agora é o versículo que nós vamos trabalhar, ter um olhar mais analítico, tá? Botar uma exegese aí, um óculos exegeta, né? Para dar uma olhadinha mais nesses versículos 3 em diante. Diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Perceba, todas as coisas foram feitas por ele. Então, o
Tópico 2 é o verbo como criador. Aí ele vai botar aí no ponto 1 o quê? O que é que ele vai colocar? O agente da criação. Isso mesmo. Olha o que o autor vai declarar aqui. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. Gênesis 1, versículo 1, letra A, né? Ou parte A, melhor dizendo. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, é a palavra, o verbo bará, né? De criar, né? Termo reservado à atividade criadora de Deus. Ele dá alguns versículos bíblicos assim. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, né? Hebreus 11, 3. Então perceba, aqui eu dou uma pausa, vou, juntamente com você, tomar aqui nota em uma situação, tá? Vamos para o versículo de número 3 de João, capítulo 1, e se aperceba no que o texto está dizendo. O texto diz assim: todas as coisas, não foram algumas coisas, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo Verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por ele. Isso está claro. Vamos somar a essa passagem. Veja onde eu vou chegar. Some aí. Colossenses. Vá lá para Colossenses. Efésios. Depois vem Filipenses. Né? Colossenses capítulo 1. Vê se você encontra aí na sua Bíblia. Colossenses 1. Versículos de número 15, 16 e o 17. Lembre-se do que João falou. João disse o quê? Que todas as coisas foram feitas por ele. O que existe, existe por causa dele. É o que ele disse. Tá? João 1, 15. Falando a respeito de Jesus, diz assim: que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque, olha o porquê aqui, é junto e sem acento. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Veja que ele está tratando da criação visível, o universo, e da criação invisível. Aí ele vai dizer assim: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas passaram a existir ou subsistem por ele. Vamos lá, vamos entender este versículo aqui, que é crucial para somarmos com João 1, versículo 3. Primeiro, a palavra primogênito, para não gerar confusão. Ele é o primogênito de toda a criação. Não é dito que ele é o primogênito de Deus. É dito que ele é o primogênito de toda a criação. Tá? Então, não vou demorar nessa explicação. Eu preciso que você entenda só o seguinte. A palavra primogênito tem dois significados. Eu vou repetir para você. A palavra primogênito tem dois significados básicos. Quais são os significados? Primogênito pode ser o primeiro filho. Tá? O primogênito era o primeiro filho. E o primogênito também era o quê? O herdeiro. Geralmente o primeiro filho era o herdeiro. Então, quem é o herdeiro? Quem é o primogênito? Seria aquele que vai herdar a bênção. Bom, três casos. Jacó e Esaú. Primogênito como primeiro filho, quem é? Esaú. Primogênito como herdeiro, Jacó. Davi é chamado de primogênito. Dê um Google aí e procure aí. Davi sendo chamado de primogênito. Por que Davi é chamado de primogênito se ele era o menor da casa dele? Era o mais novo da casa dele. Porque não é primogênito no sentido de ser o primeiro filho. É primogênito no sentido de ser herdeiro. Grava aí. Então puxa aí, nessa palavra primogênito, puxa uma setinha e coloca aí herdeiro. Israel é chamada de primogênito, nação primogênita. Porque foi a primeira nação a existir? Não. Antes de Israel já existiam
várias nações. Tá? Israel é chamada de primogênita porque ela é herdeira das promessas. Então, entenda o versículo. O versículo está dizendo assim, que Jesus é o herdeiro de toda a criação. Tudo que existe na criação pertence a ele. Aí ele vai explicar aqui o versículo 16. Por que tudo pertence a ele? Porque nele ou através dele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. O 17 vai deixar bem claro. Ele é antes de tudo. Todas as coisas só existem por causa dele. Você quer ver esse texto de forma mais clara? Não sendo trabalhado por Paulo, mas sendo trabalhado por um outro autor, e talvez fosse até mesmo Paulo, que é uma dúvida se é Paulo ou não. Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Veja como o texto é claro, tá? Claro como a luz do sol. Espero que esteja sendo claro para você. Qualquer dúvida você coloca aí nos comentários. Também se ficou claro a explicação, coloca nos comentários também, tá? Versículo 1 diz assim, Hebreus 1 e 2. Ó, havendo Deus antigamente falado, Deus falou antigamente. Muitas vezes, não foram poucas, de muitas maneiras, várias maneiras. Aos pais lá atrás, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ele é o primogênito nesse sentido aqui. Ele é o herdeiro de tudo. Por quê? Porque, ou por quem fez também o mundo. Ou seja, ele é herdeiro de tudo porque ele é o Criador. Como é que ele é chamado em João 1 e 1? Ele é chamado de o Verbo. Aí você para, respira e pensa. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Será que é Deus falando e Jesus saindo ali, uma palavra da boca de Deus, ele saindo como sons da boca de Deus? Que é isso? Não. Leia a Bíblia com cautela e com cuidado, para não estar imaginando aí coisas indevidas. Vá lá para Gênesis 1. Vá lá para Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 3. Versículo 3. Gênesis 1, versículo 3. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, tá? Gênesis 1, versículo 3. Está escrito assim, ó. Versículo 1 logo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou? Deus. O quê? Os céus e a terra. Versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo de número 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Aí vai falando. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Pausa. Olha para mim. Eu mandei você tomar nota. Então está sendo um pouco comprido, mas aqui eu quero dizer a você. Está aqui. O verbo. Não entendi, professor. Não entendeu? Quem está falando aqui é o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui é o verbo que está criando. É ele que está falando. Ah, eu pensei que era o Pai. O verbo nada faz sozinho. O verbo tudo faz com o Pai e com o Espírito Santo. Não é o Pai que faz a obra sozinho ou Jesus que faz a obra sozinha. Tá? O Pai tem o seu protagonismo, o Filho também, o Espírito Santo também, mas eles agem sempre em conjunto. Então a ação de Jesus é a ação de Deus na totalidade, porque o Pai e o Espírito Santo estão lá com ele. A ação do Pai é a ação do Filho e do Espírito Santo, porque estão ligados, não é ligados, colado, é que um não faz nada sem o outro. Mas há o protagonismo. O Pai, ele é a fonte, a origem do plano. Está aqui o plano. Ele não fez o plano sozinho, disse, ó, fiz o plano todinho, não. Ele fez o plano com o Filho e com o Espírito Santo. Mas a ideia partiu dele. O verbo que verbalizou a ação de Deus, está lá. João capítulo 1, você acabou de ler. Ó. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele. Ele é o verbo. Ele é a palavra falada de Deus. É Ele que está ordenando. Claro que o Pai e o Espírito Santo estão lá em conjunto com Ele. Tá certo? Então eu espero que essa explicação fique clara para você. Se fosse numa sala de aula, ia brincar com os meus alunos. Vale $1 milhão, tá certo?
Mas vamos lá. Quando eu digo vale $1 milhão é porque falta esse conhecimento, às vezes, na vida de muitas pessoas, tá? Quando a gente conhece, fica mais fácil. Mas veja, Colossenses deixou bem claro, Hebreus deixa bem claro, que o Pai fez tudo através de Jesus. Ele é o Verbo Criador. Ele ordenou todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis, tudo pertence a Ele. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é o herdeiro primogênito da criação. Tranquilo? Tudo bem? Vamos passar adiante. Agora nós vamos para o aspecto do versículo, ou melhor, para trabalhar o versículo 4, que diz aí a fonte da vida. Isso mesmo. O que é que diz o versículo 4 de João 1? Diz assim: nele estava a vida. Nele quem? No Verbo. E a vida era o quê? A luz dos homens. Ora, o que ele está deixando bem claro aqui é que se Jesus ele é o Criador de tudo, então, se ele criou tudo, tudo só tem vida por causa dele. Ele é a fonte da vida. E a vida está nele em essência. O que foi que ele disse em João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou vida. A vida sou eu. Tá certo? Então ele essencialmente é Deus, em essência. A gente chama isso de forma ontológica, em essência. A natureza dele é vida. Tá? Ontologicamente ele é vida. Mas espera aí. Surge então a pergunta que não quer calar. E o que nós vamos fazer com João capítulo 5, versículo 26? Se ele é a vida, se ele tem vida em si mesmo por causa da sua natureza, o que dizer de João capítulo 5, versículo 26, que a lição vai trabalhar aqui? Olha o que o autor da lição vai dizer. Versículo de número 26 diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu, preste atenção, o Pai deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Ora, se o Pai tem vida em si mesmo e ele dá ao Filho, dá a ideia que Jesus não é a vida, dá a ideia que ele passou a ter a vida. Não é isso? Então o que é que eu vou fazer com esse texto? Bom, pessoal, é muito simples. Essencialmente, o Verbo divino na eternidade, Deus como ele é, ele tem a vida em si mesmo. Na sua missão, isso é você abrir o texto. Abre o texto aí de João 5, o Evangelho de João, o capítulo 5, versículo de número 26 e 27. Não leia só 26 não. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque preste atenção, o Filho do homem. Ele está na missão. Qual é a missão que Jesus está aqui? Como um homem. Versículo de número 37. E o Pai me enviou. Ele está em missão. Está vendo aí? Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Não entendi, professor. Me ajuda. Vamos lá. Toma nota, crente. Toma nota aí. Veja só. Uma coisa é o Verbo divino em essência. Ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Ele é a vida. Outra coisa é ele em missão. Em missão ele está como homem. E como homem ele vai se limitar a esta estrutura física. Preste atenção. Aqui, vou até aproveitar. Aqui temos um copo com água. Ora, ao colocar a água no copo, a água toma as limitações e a forma do copo. Ele é Deus eterno, infinito, mas ao assumir um corpo humano, ele agora vai sentir as limitações deste corpo. E ele vai agir agora conforme o Pai lhe concede. Então o Pai dá a ele vida em si mesmo, o Pai dá a ele a missão, e ele está lá como filho do homem, versículo 27, para cumprir esta missão. Que coisa maravilhosa. Vê se tu dá um glória aí, crente, ao Rei da Glória. Vou tomar um pouco d'água. Tá. Então, dando continuidade,
Veja só, agora nós vamos sair do versículo 4, ou melhor, andar um pouco mais adiante no versículo 4, chegar na segunda parte. Né? Nele estava a vida, ou seja, a vida existia nele, na natureza dele, e a vida era a luz dos homens. Veja, e o versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Bom, como é que nós vamos entender aqui essa parte, né, da luz? A vida era a luz dos homens. Bom, o autor da lição vai dizer assim: o texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí ele vai tratar isso aqui como uma metáfora. Ele vai dizer assim: a metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João 1:5. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. João 1, versículo 9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João capítulo 8, versículo número 12. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Mateus capítulo 4, versículo 16 e João capítulo 3, versículo 19. A declaração as trevas não compreender, não prevaleceram. A declaração as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículo 5, de acordo com a nova versão NAA, né? Nova versão Almeida atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. Então, para aí, respira, vamos lá, vamos entender aqui. Então, ele primeiro vai trabalhar o termo luz e trevas. Então, o que é que o autor da lição vai trabalhar? Ele vai dizer que esse termo luz é uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem que liga mundos. O que é que significa essa metáfora luz? Então, essa luz, esse termo luz aí, puxa uma setinha, sublinha ele, ou circula ele, puxa uma setinha e coloca aí: caráter de Deus. De modo figurado, em metáfora, está falando do caráter de Deus. Então, nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens, era o caráter de Deus para que os homens viessem conhecer, né? E esse caráter dissipa as trevas. O que são as trevas? As forças ou a ação do mal. Então, luz como caráter de Deus e trevas como forças ou a ação do mal, do pecado, tá certo? Então, entendido isso, fica mais tranquilo, né? Então, nele estava a vida. Vamos lá, vamos ler o versículo aqui, de acordo com a lição. Nele estava a vida era a luz dos homens, era o caráter de Deus para com os homens. Essa luz resplandece nas trevas, ela vem para tirar essas trevas de ação, e as trevas não a compreenderam conforme a corrigida, mas ele cita aqui uma versão da Almeida atualizada, que para ele acha que o termo, a expressão, melhor dizendo, é mais clara. As trevas não prevaleceram contra ela. Em vez de não compreenderam, fica mais fácil, não prevaleceram contra ela. Por que não prevaleceram? Porque esse caráter de Deus, essa vida em Deus, é mais poderosa do que as forças do mal. Amém? Bom, estamos chegando agora ao último ponto da nossa lição, que tem aí como o terceiro tópico o verbo como revelação do Pai. Aqui nós vamos trabalhar única e exclusivamente o versículo 14. Veja que até agora nós estamos trabalhando cada versículo desse, parte por parte. Tranquilo? Então vamos lá. O versículo 14 é esse mesmo. O versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o primeiro ponto que nós temos aí é que o Verbo se encarnou. É a encarnação do Verbo. Perceba, duas coisas. Número 1, o Verbo se encarnou. O Verbo se fez carne. Número 2, o Verbo habitou entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Pausa. Quem é o Verbo? Ah, professor, o Verbo é a palavra de Deus, certo? Quem mais? A gente viu que era o Verbo. Versículo 1. O Verbo era Deus. Então o Verbo é Deus. Então o Verbo encarnou
e o Verbo habitou entre nós. Duas afirmações. O Verbo encarnou é Deus se encarnou. Segunda afirmação, Deus habitou entre nós. Onde é que o senhor quer chegar, professor? Eu quero chegar a dizer a você que Deus, além de se encarnar, ele habitou, Deus habitou entre nós. Ou seja, Jesus, quando se encarnou, não perdeu a sua divindade. Tá certo? Por isso o texto diz que ele se encarnou, o Verbo, que é Deus, e Deus habitou entre nós. São duas afirmações que você precisa ter em mente. Deus se encarnando e Deus habitando entre nós. Não, ele não deixou de ser Deus para habitar entre nós. É por isso que o autor da lição vai dizer assim, esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Olha a passagem, Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, tá certo? Então, leia depois essa passagem em casa, aí onde você está, ou você pode pausar e ler, e algumas traduções traz sendo em forma de Deus. Aquela palavra forma ali significa essência, tá? Tendo a mesma essência de Deus. Só para você tomar nota quando você for ler a passagem. A mesma coisa é sendo em forma de homem. É a mesma coisa. Tendo a mesma essência de homem. Tranquilo? A natureza humana. Tá? Agora perceba, o termo grego, o autor da lição vai dizer assim, esquenosen habitou, significa literalmente armou sua tenda, porque diz assim, o Verbo se fez carne, se encarnou e habitou. Esse termo habitou significa que Deus armou a sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. O corpo de Cristo é assim comparado a este tabernáculo, Nele a glória de Deus se manifestou, visível entre os homens. Colossenses 2 e 9. Olha que coisa maravilhosa. Como era lá o tabernáculo lá com o povo de Israel. O tabernáculo ficava no meio das tribos, né? 3 tribos, o tabernáculo ficava aqui, 3 tribos na frente, 3 atrás, 3 nessa lateral, 3 nessa outra lateral e o tabernáculo no meio. E Deus derramava a sua glória no meio, estava no meio do seu povo, tá bom? No meio, eram 12 tribos, então 4 vezes 3, né? 4 lados, vezes 3 cada, dá quanto? Dá 12. Tinha mais uma tribo, né? Que era a tribo de Levi. Mas o Senhor não disse que eram 12? Eram 12 tribos que tinham terra. Mas eram 13 tribos no total. O Senhor confundiu minha cabeça, professor. Não. A tribo de José se transformou em 2. A tribo de José se transformou em 2. Manassés e Efraim. A tribo de Manassés e de Efraim era a tribo de José. Tá certo? Aí a tribo de Levi ficou sem terra. Ficou só para trabalhar, cuidando dos utensílios, do culto, né, fazendo essa parte sacerdotal, a parte dos levitas, da adoração, de conduzir o povo a prestar culto e adorar o Senhor da maneira devida. Tranquilo? Passando adiante, né, o autor da lição vai dizer assim, ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, sim, porque é Deus que se encarnou e Deus que está habitando, né? A plena revelação do Pai. Hebreus 1:1 a gente já leu que no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras, mas hoje ele fala através do Filho. O Filho é a plena revelação do Pai. Agora, vamos para o ponto 2, né, que diz assim, a plenitude da graça e da verdade. O que diz o texto de João 1,14? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Agora perceba a expressão. Nós que andamos com ele, vimos, está falando dos discípulos aqui, o próprio João está falando, nós vimos a sua glória. Nós vimos. Como é que parecia essa glória? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Vamos entender isso aqui, é o que o autor vai dizer, o autor da lição. João testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14, parte B. A palavra glória, doxa, remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. Plenamente, a frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Sim, como era essa glória? Era cheia de graça, ou seja, a plenitude da graça estava ali no unigênito de Deus. A plenitude. E de verdade também, porque Ele é a verdade. Tá certo? Ele é a verdade, João 14,6. Então ele vai dizer assim: Ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvador a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Por último, não menos importante, o ponto 3, o revelador do Deus invisível. Ora, ele vai tratar agora de um versículo que não está aqui. É o versículo de número 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Ele dá algumas referências. No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênitos, monogenes, theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo. Ora, vamos entender isso aqui agora. Como Deus, o Pai, a divindade, antes de Cristo, era invisível, e você não tinha como conhecê-la a fundo, em Cristo nós temos a plena revelação de Deus. Aí você diz, como assim? Cristo é Deus em forma humana, Cristo é Deus encarnando, agora, tomando forma humana, tomando uma natureza agora física, para revelar a você o caráter dele, que é santo, revelar a você o amor dele, as atitudes de Jesus, a forma com a qual Jesus falava, aquilo que irava Jesus, a compaixão de Jesus, o carinho de Jesus, a paciência de Jesus, revelou ali para todos aqueles homens o Deus vivo, encarnado. Por isso que quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, ele queria ver a Deus. Mas Jesus disse, você está me vendo, está vendo o Pai. Os meus jeitos, o meu comportamento, o meu amor, né, aquilo que eu tenho, o Pai também tem. O Pai goza das mesmas prerrogativas, porque eu e o Pai somos um em natureza. Ele é divino, assim como o Pai é divino. Olha que coisa maravilhosa, né? Então ele é o unigênito. O que significa a expressão unigênito? Ele colocou aqui único gerado. Bom, esse termo único gerado pode gerar até confusão na mente de alguns, né? O termo único gerado aqui, entenda da seguinte forma: ele é o único Filho de Deus que possui a mesma essência do Pai. Tá? Se você quiser entender um pouquinho dessa questão de gerados, né? Ele é gerado de Deus, o Espírito Santo procede, é só voltar nas aulas anteriores. Eu acho que lá está bem claro e vai dirimir todas as suas dúvidas, tá bom? Então, ficamos por aqui. Quero lhe agradecer mais uma vez por estar conosco até agora. A lição foi um pouquinho puxada hoje, mas que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima, querendo Deus crente. Tá bom? Tchau!